Hoje vamos olhar para os resultados da Pulcorp e tentar perceber o que é que falhou, o que é que está numa boa tendência e, por fim, vamos concluir tudo isto retirando o juízo final sobre a empresa e decidir o que é que vamos fazer com a mesma no portfólio. Se vamos vender, se vamos comprar ou se vamos esperar por mais informação. Portanto, vamos lá. Boas pessoal, bem-vindos ao canal Investimento Estratégico e como é habitual por aqui vamos já começar pelo portfólio e depois temos imenso para falar sobre a Pulcorp e os seus resultados trimestrais. Ora, muito bem, em termos de movimentos, desde o último episódio não temos nada, ou seja, não comprei, não vendi, nem depositei mais capital no portfólio e durante a semana temos destaque especial para a IMSS que perdeu perto de 10%. A empresa está com algumas dificuldades em sair do nível 23,6% da Fibonacci e claro que não ajuda o CEO a continuar a vender sempre que a empresa chega perto dos $9. Eu não acredito que seja devido a possíveis maus resultados futuros, pois ele faz isso regularmente entre os 9 e os $12 já há imenso tempo. Depois, o portfólio desceu um pouco durante a semana, ficando praticamente no negativo devido às maiores posições do portfólio terem tido um mau desempenho. O que salvou foi basicamente o câmbio do dólar para euro, pois o dólar voltou a ganhar um pouco de força, o que ajuda no resultado final do portfólio. Agora, em termos de resultados de desempenho para o mês de junho, perdemos por 0,36% para o SP500, resultando numa subida do portfólio de 5,07% e uma subida do SP500 de 5,43%. Em termos de retorno total desde a criação do portfólio, temos o portfólio a perder para o SP500 por 3,6%, o que resulta no portfólio a ganhar 0,4% desde a criação do mesmo, e o hipotético investimento num ETF do SP500 a ganhar por 4% desde a data da criação do portfólio também. E agora vamos passar para o tema principal do episódio, que é os resultados da Pulcorp. E rapidamente, foram bons? E não foram maus, foram ok, dadas as circunstâncias. Parecem maus quando eu mostro assim, ou seja, falhou os EPS por 0,23 pennies e mesmo batendo a receita foi quase menos 10% do que o mesmo trimestre do ano anterior e em cima de tudo isto ainda desceram o outlook, ou seja, as projeções para o resto do ano de 2023. Em termos de EPS, portanto, no primeiro trimestre tinham dado a projeção de 14,62 até aos 16,12 de lucro por ação e agora desceram para o intervalo entre 13,14 a 14,14. Portanto, foi uma descida considerável ainda assim. Os resultados parecem maus numa primeira fase, mas há imenso para descodificar aqui. E sinceramente, foi uma das apresentações de resultados mais ricas que eu já ouvi. O CEO e o CFO foram imenso transparentes e deram imensa informação para trabalharmos. E começando pelo início, em termos de receita, temos a Pulcorp a reportar o segundo melhor trimestre da história da empresa. E sim, é verdade que desceu 10% em relação ao ano anterior, mas o ambiente macroeconómico mudou. E o ano passado a empresa tinha todas as estrelas alinhadas a nível de ambiente macroeconómico, o que não acontece agora. Mas já lá vamos. Em termos de margens, a empresa reportou menos 2% de gross margem e menos 2,7% de operating margem, mas ainda assim mostrou uma melhoria nos custos fixos na secção do SG&A em relação à comparação do trimestre anterior, que teve um aumento de cerca de 4%, enquanto que neste trimestre apenas mostrou um aumento de 1%. E tudo isto leva-nos à saúde financeira da empresa e se calhar é das áreas mais importantes de avaliar nesta empresa. Neste momento, e pelo meu espanto, houve imensos progressos. Reduziram a dívida em quase 200 milhões, dobraram o valor em capital, que é praticamente insignificante, mas é sempre bom ver que estão focados em mudar a sua situação financeira. E quanto mais rápido controlarem a situação financeira da empresa e reduzirem a dívida, mais rápido podem fazer aquisições. Eu pessoalmente adorava ver a compra da Leslie, que são os maiores competidores neste momento, e neste momento a Leslie está com enormes problemas em termos de pricing power. Estão cada vez mais baratos em termos de capitalização de mercado e não era assim tão descabida pelo Corp conseguir comprar a Leslie num futuro próximo. Só para concluir este segmento da saúde financeira da empresa, a dívida em si não representa nenhum perigo para a empresa neste momento, as taxas de juros são baixíssimas, pelo menos uma boa parte da dívida. O debt cover está a 2,31 acima dos desejáveis 1,5 e contam neste momento com um interest cover acima dos 19. O valor razoável está nos 9. Portanto, mais do que o dobro.
Isto para mostrar que a dívida da empresa não representa perigo, mas sim a incapacidade de fazer aquisições futuras significativas para alimentar o crescimento e expandir a sua vantagem económica da empresa. A empresa continua a adquirir outras empresas, mas nada significativo o suficiente para expandir realmente o seu moat, como foi o caso da ProWater, uma empresa que foi adquirida pela Poolcorp em março de 2023 e representa apenas um aumento de menos de 1% de receita. Isto tudo para dizer que o próximo passo da empresa é ter a dívida sob controle para estar pronta a tomar decisões de aquisições mais significativas para o seu futuro. Agora, uma das métricas mais importantes, o fluxo de caixa livre. Este cresceu quase 15% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o que é impressionante visto que faturaram menos e as margens comprimiram ligeiramente em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E ao que é que se deve este aumento em fluxo de caixa livre, visto que faturaram menos e as margens decresceram ligeiramente? Simples, ao inventário. E isto é algo que a gerência desta empresa não só faz bem, como ainda menciona na apresentação dos seus resultados. Falaram que os receivables estão a ser bem geridos e que desceram o DSO, ou seja, Days Sales Outstanding, que indica o número de dias que leva a empresa para receber o pagamento de uma venda já feita. E, portanto, ver este valor a descer é excelente, pois mostra a eficiência na contabilidade da empresa e pode prevenir muitos problemas futuros. E podemos ver que de facto desceu em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e está numa tendência decrescente desde o segundo trimestre de 2021. Ainda em relação ao inventário, podemos ver boas notícias no que toca ao crescimento da receita versus o crescimento do inventário e podemos ver que o inventário está finalmente a crescer em ritmo com a receita e não descontroladamente como estava há uns trimestres atrás devido ao Covid. Depois ainda temos métricas importantes de seguir, como o DPO, portanto Days Payable Outstanding, que indica o número de dias que a empresa leva em média para pagar aos seus fornecedores, o que é importante de seguir para perceber se existem pagamentos em atraso ou problemas financeiros ocultos com a empresa e está minimamente controlado, como podemos ver. Temos uma tendência crescente, certo, mas a média ainda está abaixo de valores considerados problemáticos, mas é algo a terem atenção, obviamente, para estarmos atentos no futuro. Em termos de Inventory Days, portanto, o número de dias que um item fica em inventário até ser vendido, mostra finalmente uma quebra de tendência crescente, o que começava a ser minimamente preocupante, mas este aumento deveu-se essencialmente às aquisições que trazem sempre bastante inventário, mas também ao acréscimo excessivo de inventário durante o último ano, devido às distribuições estarem atrasadas e ou interrompidas devido ao Covid. É também uma métrica a acompanhar para o futuro, para observarmos se quebrou de facto a tendência crescente ou foi apenas um bom trimestre. E para finalizar as métricas sobre o inventário de empresa, ainda temos se calhar o mais importante de todos, o Cash Conversion Cycle, que indica quanto tempo a empresa leva desde que faz o investimento num produto até à sua venda e posterior conversão do mesmo em capital. Ora, e podemos ver que também está numa tendência crescente, o que não é bom. Mas o último trimestre teve de facto melhorias, portanto, mais uma métrica para termos em atenção para trimestres futuros. Outra coisa que vos deveria ter feito confusão era o facto da empresa ter um número maior de Inventory Days que Cash Conversion Cycle. Não deveria ser ao contrário, visto que o Cash Conversion Cycle tem em conta todo o ciclo de conversão de um novo investimento em capital e o Inventory Days apenas calcula o tempo que o produto fica em inventário? Bem, não. É de facto uma grande vantagem que o Inventory Days seja superior ao Cash Conversion Cycle, pois a métrica Cash Conversion Cycle tem em conta os dias que a empresa leva a pagar aos seus fornecedores e quantos dias leva para receber das suas vendas faturadas. E portanto, o facto do Inventory Days estar acima do Cash Conversion Cycle mostra que a Poolcorp recebe mais rápido dos seus clientes a de que paga as suas contas aos seus fornecedores. E se não fosse assim, a empresa poderia mesmo estar em maus lençóis, como vimos no episódio de como empresas lucrativas podem falir. E continuando nos resultados da empresa, temos ainda o payout ratio que está a valores super saudáveis, nos 53%, e eu aqui sou muito exigente na forma como eu calculo o payout ratio de uma empresa, pois não só contabilizo os dividendos, como também as recompras de ações. E nesta métrica é algo que está a valores muito bons e não necessita de preocupação alguma. Depois, devido à aquisição da ProWater e à abertura de novas lojas, estamos neste momento com 432 centros de vendas abertos pelo mundo fora e é bom de se ver que continuam a expandir em média a 1% por trimestre.
E agora, dito tudo isto, e creio que até agora estão com uma boa impressão da empresa e que os resultados foram de facto bons, vamos falar um pouco do lado mau. Porque, embora seja uma boa empresa com bons fundamentos e uma boa gerência, há sempre o outro lado da moeda. E o lado mau é sem dúvida terem descido as projeções para o ano de 2023 e 23 e não foi só o facto de terem descido os IPS, como vimos no início do episódio. Essa descida de IPS basicamente diz-nos que vamos ter perto de uma descida de 10% de receita para o ano e a minha maior missão enquanto ouvia a apresentação de resultados foi descobrir as razões que levaram a empresa a corrigir as projeções e as razões foram o clima e o ambiente macroeconómico. Basicamente foram estas duas razões. Exatamente o mesmo que a empresa Leslie comentou, mas numa escala muito mais controlada, visto que a Leslie nem passar o aumento dos custos para o cliente conseguiu, que não foi de todo o caso da Poolcorp. E começando pelo clima, faço já a pergunta. Não é estranho num ano de recordes de calor e ondas de calor por toda a América, a empresa queixa-se que o clima não foi um fator vantajoso para as vendas, sendo uma empresa de piscinas? Bem, e não foi mesmo. O clima não foi de todo vantajoso. Eu fui investigar e para o segundo trimestre que se baliza entre os meses abril, maio e junho, apenas maio foi um dos meses com temperaturas mais quentes e acima da média. Tanto abril e praticamente todo junho tiveram temperaturas normais e se as temperaturas não tiverem a valores altos, a procura por cloro para a água não ficar verde e com possíveis doenças é muito menor. Algo que o CEO disse que em julho a procura já estava significativamente mais alta. Portanto, com o clima a melhorar no terceiro trimestre, falta perceber o que é que aconteceu do lado macroeconómico para a empresa ter dito que foi algo prejudicial, principalmente para o segmento de construção de novas piscinas. Para entender o contexto, antes de explicar o que o CEO disse nos resultados, precisamos de perceber que em 2021 e 2022 foi dos melhores anos em termos de construção de piscinas devido às baixíssimas taxas de juro, aos estímulos, à abundância de capital na altura, principalmente nas famílias com menos capacidades, algo que agora já não acontece. Só para pôr a situação em números, em 2021 e 2022 as prestações para comprar uma piscina rondavam entre os 700 e os 750 dólares, algo que subiu em 2023 para valores entre os 1.200 e os 1.400 dólares de prestação mensal. Portanto, é óbvio ter um abrandamento neste segmento de construção de piscinas, na receita, visto que as famílias com menos capacidades vão pensar duas vezes antes de fazer o tal investimento. No final de contas, é praticamente o dobro em prestação mensal. Portanto, é de esperar uma redução de 30% na construção de novas piscinas para 2023 e daí a atualização também das projeções para o ano de 2023. E antes de visualizarmos o modelo de fluxo de caixa livre descontado para concluir o que é que eu vou fazer com a minha posição na empresa Pool, só quero dizer que é em momentos macroeconómicos mais fracos como estes que percebemos a força desta indústria e especialmente desta empresa. Mesmo com a redução de construção de novas piscinas, tivemos o segundo melhor trimestre em termos de receita da empresa, mesmo com uma procura reduzida de cloro. Só prova que realmente uma grande parte da receita da empresa e da indústria não é discricionária. Ou seja, uma bomba de água, filtros, tratamento, o que quer que seja que esteja em falta para poder usar a piscina, o cliente tem de comprar. Não há volta a dar. E já que falámos de tratamento de águas, eu assustei-me quando vi que o competidor Leslie ia lançar isto. Millions of pool owners rely on Leslie's exclusive AccuBlue water testing experience. And now, we're giving you the opportunity to bring the technology into your own home. Introducing the latest innovation in pool care, AccuBlue Home, the total at-home solution for a clean, safe, and beautiful pool. Thoughtfully designed with you in mind, AccuBlue Home is a sleek, easy-to-use device that takes the guesswork out of testing your pool water. In 3 simple steps, you can get the AccuBlue results you know and trust without leaving your home. It's as simple as filling the test disc with water from your pool or spa, inserting the disc, and running the test. Within 60 seconds, AccuBlue Home calculates your pool score and delivers the test results along with a step-by-step treatment plan right to your Leslie's app. And with the ability to shop from the app with a single tap, you can get any recommended supplies sent directly to your front door. The convenience and accuracy of AccuBlue Home is available with a $50 per month membership plan that includes a free device and $50 worth of monthly credit to use at Leslie's, whether in-store, online, or in the app. With a plan that pays for itself and the ability to provide scientific and customized treatment plans all in the comfort of your home, we're providing a game-changing, end-to-end, total solution for your pool care.
At Leslie's, we know pools. And now with AccuBlue Home, you will too. Basicamente, o produto corre testes à água da piscina em menos de 60 segundos e indica os produtos necessários para tratar os problemas que encontrar. Basicamente, o produto perfeito para qualquer dono de uma piscina. Mas felizmente a Poolcorp também já lançou o deles, portanto, algo a estar atento no futuro para perceber qual dos produtos reage melhor no mercado. E dito tudo isto, vamos lá ao fluxo de caixa livre descontado. Eu estive a fazer algumas alterações baseado nas novas projeções e como a gerência vê a empresa em 2023, portanto, reduzi 10% a receita de 2022 para 2023, mantive uma margem de 16% para o EBITDA, que está na parte mais baixa do intervalo para valores do EBITDA, subi para 1% o valor do CAPEX devido às novas projeções e subi também as taxas para 25% com base também nas novas projeções. E tudo isto dá-nos um valor de 20% desvalorizado no intervalo temporário a 10 anos e 12% sobrevalorizado no intervalo a 5 anos. Portanto, a minha decisão neste momento é não fazer nada. A empresa está a lidar bem com as dificuldades, estão a aproveitar para reduzir a dívida e estão também a reduzir a exposição ao inventário excessivo para ficarem numa posição de maior força para o futuro. Eu vejo este ano de 2023 como um ano de manutenção para a empresa, em que a empresa está mais focada em melhorar os seus fundamentos, enquanto não pode apostar em força no segmento de construção de novas piscinas, que basicamente é a forma de conseguir afiliar novos clientes. E concluindo, eu não vi nada que me assustasse nos resultados, a concorrência está bem pior que a Poolcorp e, portanto, se continuar assim e a empresa tiver um bom desconto durante 2023, é possível que eu venha a reforçar a posição, principalmente se visitar novamente a linha de suporte entre o nível 0 e o nível 23,6% da Fibonacci. E pronto, esta é a minha opinião sobre os resultados do segundo trimestre da Poolcorp, a primeira de 12 empresas no meu portfólio. Honestamente estava à espera de bem pior e vemo-nos nos próximos episódios com mais resultados. Até já.